Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis. Mais uma vez, mais um sábado bonito, né? Calorzinho gostoso. Para aqueles que gostam, tem sempre alguém que não goste. Mas é muito bom estarmos aqui reunidos em nome do Cristo mais uma vez. Eu falei com o João, a gente está tendo um ensaio do coral aqui ao lado. A gente vai deixar a porta aberta, até por causa do calor, para ventilar. Caso a gente veja que está atrapalhando, a gente fecha, tá bom? Mas, a princípio, eu acho que não vai ter necessidade. Nós vamos, então, ler uma mensagem do livro Sinal Verde, Psicografia do Chico, pelo Espírito André Luiz, para que a gente possa, então, fazer a harmonização. Hóspedes. Convite é responsabilidade para quem o formula. O hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles, sem aviso. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles para certos fins, mesmo a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Se algum procura saber de alguém quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe resposta, procederá corretamente, buscando um hotel, de vez que o amigo consultado talvez tenha dificuldades em casa que de pronto não possa resolver. Um hóspede, para ser educado, não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto e dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. Grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo de tempo, para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Justo gratificar, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas residências que nos hospedam, já que eles não têm a obrigação de nos servir. Então, meus amigos, nesse momento vamos acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos e agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, pela oportunidade da vida, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui nesta casa de amor, recebendo tanto, Senhor, para que possamos rever os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, possamos rever o nosso dia a dia, como estamos agindo com relação ao nosso semelhante. Que tudo aquilo que aqui recebemos, que aprendemos, possamos aos poucos, Senhor, colocar em prática no decorrer de nossos dias, fazendo assim com que esqueçamos o homem velho que ainda existe em nós e a cada dia procuremos a construção de um homem melhor, de um homem de bem. Que Tu possas abençoar a todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, e também o nosso irmão João,
que irá nos trazer os estudos da tarde. Que ele seja assistido, amparado e auxiliado, Senhor, para que tudo transcorra em paz. Obrigado, amigo. Que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, essa noite o João, essa noite não, que hoje é sábado. Essa frase é uma linha de quarta. Essa noite o João vai trazer para a gente fazer o bem sem ostentação. É porque o sol é uma lua. Ele está nessa da noite. Gente, boa tarde para vocês. Antes da gente começar, vamos combinar uma coisa. Prometo não torturar ninguém, prometo não assustar ninguém, mas vamos combinar uma coisa. Durante a minha fala, eu farei perguntas simples para vocês. E aí, vocês só vão levantar a mão. Vamos treinar para ver se vocês entenderam? Vocês entenderam? Muito bem. Viu? Deu certo. Assim ninguém dorme por causa do calor. Assim ninguém fica perdido. E a gente consegue atingir, quem sabe, o nosso objetivo. Bom, nós vamos falar hoje sobre um tema, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Especificamente, fazer o bem sem ostentação. Então vamos começar lendo um trecho que está no Evangelho, da onde foi tirado o nosso estudo. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que o vê e que tudo sabe e se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Muito bem. Antes da gente iniciar, a Cláudia veio falar sobre a questão das crianças, da evangelização. Então eu queria iniciar com um questionamento. Toda criança é espontânea. Toda criança faz o que faz espontaneamente. Mesmo que você não peça, aquilo que ela tem vontade, ela vai fazer. Todo mundo concorda com isso? Muito bem. Por que a gente perde isso ao longo da vida, Por que a gente só faz alguma coisa desejando algo em troca? Por que a gente, quando faz qualquer coisa, mesmo que a gente não externalize isso, mesmo que a gente não torne isso público através de palavras, por que a gente faz sempre esperando algo em troca? Por que a gente perde isso ao longo da vida? Se você chega para uma criança e diz para ela que ela não pode fazer algo, a primeira coisa que ela faz é olhar, fazer uma expressão de por quê?
pedir uma explicação. E normalmente qual é a explicação que se dá? Não, porque não. E por que não? Por que a gente diz não, mas não justifica? E quando é o caminho inverso, a gente quer todas as explicações. Quando a gente fala em fazer o bem sem ostentação, a primeira coisa que a gente pensa na palavra ostentação é riqueza, não é? Sim ou não? Sim. Sim. Mas ostentar está diretamente relacionado só à questão financeira ou também ligado à questão de posição, prestígio, de ser aceito, ser bem visto? A gente normalmente, a gente faz pelo outro aquilo que a gente acha interessante fazer pelo outro, não o que o outro realmente precisa. Então, por que a gente, quando pensa em fazer o bem, a gente acha que o bem é aquilo que a gente imagina e não o que é necessário? Exemplo, vamos supor que a gente conhece uma pessoa que precisa de uma ajuda para fazer um reparo em casa, e aí precisa de pessoas para poder ajudar a carregar material para dentro de casa, ajudar a arrumar o local, ajudar no serviço de uma forma geral ali. E essa pessoa vai e fala assim: nossa, ela não te pediu ajuda. Nossa, eu vou ter um trabalho danado para fazer isso e eu estou sozinho. Alguém por acaso fala assim: pô, eu vou te ajudar. Ou, as opções são boas, hein? Vocês fazem: eu vou te ajudar. Ou, menino, eu estou atrasado, tenho que ir para um compromisso, seja ele qualquer. Eu tenho que visitar minha tia, eu tenho que fazer o almoço, Então, opção, quem acha que neste momento responderia a opção número 1, levanta a mão. Número 2, e os mentirosos que não levantaram a mão, nem no 1 nem no 2. Porque, olha como eu vou reportar a quem não está vendo como foi a enquete. Quem vai a primeira não vai ajudar. O outro. E o resto? Por que, gente? Vamos assumir agora, neste momento, somos todos egoístas, sim. Somos todos individualistas, sim. Não, somos sim. E eu provo. Você está andando na rua um dia de chuva, você passa e tem alguém no ponto de ônibus que você conhece de vista e você está passando de carro. Quem para dar carona para essa pessoa sem saber para onde ela está indo, levanta a mão. Saiu um ninguém aí que eu adorei. Porque realmente ninguém levantou a mão. Quem levantou? Ana, você não conta. Você jamais estaria passando de carro, tu não dirige. Tá bom. Mas é sempre assim, se a gente sabe para onde a pessoa está indo, ou melhor, a gente pergunta: fulano, você sai de casa,
Aí está lá no ponto de ônibus o teu vizinho. Ih, meu vizinho está ali no ponto de ônibus. Vou perguntar para onde ele vai. Olha como é que é a pergunta. Você está num bairro. A pergunta é feita da seguinte forma: você está indo para o centro da cidade? Aí a pessoa falou: não. Ah, que pena. E vai. Mas por que a pergunta é feita desta forma? Porque o motorista está indo para o centro da cidade. Você não está interessado em saber para onde a pessoa vai. Você só quer saber se ela vai para onde você vai. Mas no caminho, de repente, que você vai fazer, esta pessoa pode ficar numa situação melhor. Que a gente sabe que às vezes estar dentro de um bairro é mais difícil você pegar uma condução. E às vezes ela vai ficar no meio do caminho. Porque a pergunta foi: você está indo para o centro da cidade, você não sabe se no caminho que você está fazendo para o centro da cidade, a pessoa vai ficar no meio do caminho. Mas você não está interessado em saber para onde ela vai, você só quer saber se ela vai para onde você vai. E quando você faz isso, o objetivo principal é o quê? Realmente auxiliar essa pessoa ou apenas mostrar para ela que você é um bom vizinho que vai dar carona para essa pessoa para o centro da cidade? Quem acha a primeira opção, levanta a mão. E a segunda opção? E o resto continua mentindo. Então, quando a gente pensa em fazer algo para alguém, quando a gente pensa em fazer o bem, a gente pensa sempre em fazer algo que pode ser comentado depois, né? A gente faz pensando assim: eu fiz isso por fulano em algum momento vai falar: nossa, fulano é gente boa. Quer ver uma prova de que a gente é muito estranho? A prova a gente é muito estranho. Quando a gente pergunta para alguém: como é que você está? E a pessoa diz: estou bem. Você fala assim: tá, ok. E quando alguém pergunta para a gente se a gente está bem, a gente fala: não, estou bem. E a gente não está, por que a gente diz que está bem? Por que a gente tem que estar sempre bem? Fachada. Hã? Fachada. Fachada. Para não incomodar o outro. Quando você incomoda o outro, você está mostrando para o outro que você tem uma coisa que te deixa vulnerável. Eu falo que estou bem para evitar as outras perguntas do seu. Tá vendo? Eu não disse que a gente é esquisito. A gente é esquisito. A gente é esquisito. E eu vou além. A gente chega e tem o hábito de falar assim: olha, quando a gente não está bem, né? Olha, essa semana foi um horror. Aí despeja toda aquela trajetória da semana, aquelas coisas horríveis que acontecem. Ai, menino, o telhado lá de casa caiu, e que não sei o quê, e babá. Narrou, está desabafando. Mas está tudo bem? Tá tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? E aí a pessoa fica preocupada. A pessoa fica preocupada com a gente. Quando a gente fala em fazer o bem, será que fazer o bem para o outro é só você auxiliar naquele momento, ou você negar algo a essa pessoa, você também está fazendo bem? Talvez. Depende do que está sendo solicitado. Vamos a um exemplo muito claro aqui, que eu tenho certeza que agora as mãos vão levantar, hein?
Eu quero essas mãos bem lá no alto. Alguém aqui já passou pela seguinte situação? Hoje em dia isso não acontece, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Você conhece uma pessoa que quer muito um imóvel ou um carro e ela precisa financiar isso. E esta pessoa é uma pessoa que você conhece a tua vida inteira. É praticamente da família. E aí ela fala assim: infelizmente eu não consigo, porque eu não tenho renda suficiente para poder conseguir o empréstimo. Será que você poderia fazer isso por mim? Quem faria, levanta a mão. Isso aí, agora tá ficando bom, hein? O pessoal tá ficando mais honesto. Quem já passou por isso e já negou isso, levanta a mão. Eu já passei por isso e fui negado. Foi negado ou negou? Não, fui negado. Aí eu vou narrar a situação para vocês entenderem. Eu devia ter em torno de 18 a 19 anos. Falta um pouquinho para trás. E aí, eu queria comprar um carro. Para financiar, eu falei, pô, não dá. E aí eu cheguei para uma pessoa que eu sabia que poderia. Ela falou para mim assim: olha, eu não vou fazer isso e você, neste momento, não vai entender. Mas lá na frente, você vai entender o que eu quero dizer. E aí ela disse isso, falou que não, e eu falei, naquele momento eu fiquei chateado com a situação, falei, poxa, mas por que? Então, passou o tempo. E eu entendi que se ela tivesse feito aquilo por mim, naquele momento, eu teria arrumado um problema para mim. Porque mais à frente, coisas aconteceram e que me fizeram tomar outros rumos. E se ela tivesse feito isso, eu teria assumido um compromisso com a pessoa e ficaria preso àquilo e não conseguiria realizar outras coisas. Então, às vezes, quando alguém chega para a gente e fala assim, eu estou precisando disso, aí eu vou fazer o bem. E aí vem a ostentação. Fez lá na frente, não, porque isso com certeza vocês já viram acontecer. Não, porque naquela época eu fiz isso por você. Então hoje eu preciso de você, você vai me negar? Aonde estava o bem que foi feito lá atrás? Será que não era apenas ostentar, fazer com que o outro se sentisse dependente daquilo? Vamos refletir. Vamos para um outro trecho, onde, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero, e fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus, abstente de falar disto com quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Quem estava aqui não sei se, agora eu não me recordo se foi semana passada ou semana retrasada,
essa situação do apresenta-te para que, a fim de que sirva de prova, é a questão de prova da vida. Naquela época, existiam os excluídos, e para que essas pessoas voltassem a fazer parte, elas teriam que ir até a sinagoga, se apresentar para que pudesse voltar ao livro dos vivos. Porque eles, como estavam doentes e eram isolados da sociedade, eles eram considerados mortos, eles não existiam. Hoje, transportando para os dias atuais, quantas pessoas a gente conhece que estão por aí que não existem? Elas estão vivas, mas não existem. Oficialmente, elas não existem. Agora vem uma pergunta delicada para vocês. Quem aqui é aposentado, levanta a mão. Olha só, sortudos. Então, quantos de vocês tiveram que fazer prova de vida? Muito bem. Qual é a diferença? Vocês não têm que provar que estão vivos? E vocês não têm problema nenhum. Vocês, perante a sociedade, vocês existem. Mas vocês têm que provar que estão vivos. Imagina naquela época que era muito complicado você ter este grupo em específico que ficava isolado à parte da sociedade. Como é que ia trazer eles de volta à vida? Esse caso específico, ele foi, se apresentou como Jesus havia pedido, voltou ao livro dos vivos, só que aí parou. Daí para frente, ninguém conta a história do que aconteceu com esse cidadão. Lembra o que Jesus pediu? Abstém-se de comentar com quem quer que seja. Só pediu que ele se apresentasse para voltar à vida. Vocês acham que ele ficou de bico calado? Quem acha que ele abriu o bico, levanta a mão. E ele não só fez isso, como fez pior. Como agora ele havia recuperado a vida dele, ele foi aproveitar a vida. De que forma? Taberna todas as noites. Foi para as festas. Vocês acham que ele durou muito tempo? A gente é diferente disso. Se a gente está mal, a gente não quer ver ninguém. A gente se isola. Mas a partir do momento que a gente está numa boa, a gente quer mostrar para todo mundo que você está bem. Eu quero gritar para o mundo que eu sou feliz. Será? Hoje em dia a gente tem um problema sério. Se chama rede social. Que não sei por que tem esse nome, que de social não tem nada. Ela de social não tem nada. O que mais se faz na rede social? Ostenta. Olha, gente, olha a ostentação aí. Você só escuta a criatura bonitona lá no vídeo. Sentadinho na beira da praia, água de coco, numa boa. Isso é o que ela mostra. Corta a cena. Está no quintal de casa, sentado num toco de madeira, tomando a água da bica, mas com aquele visual, bota aquele fundo bonito, né? Vocês já viram que quando o pessoal vai fazer reunião online, ninguém bota o fundo do recinto? Não, tem de tudo que é jeito. O cara bota
sentado ali, a mesa bonita, atrás uma biblioteca. O cara não lê um livro, mas está lá, biblioteca. Ah, que vista bonita, é aquele. Aí bota Jesus atrás dele, como se fosse cúmplice, né? Para justificar que, não, naquele momento, nossa, nós estamos fazendo uma reunião, eu estou compenetrado. Tá nada. O fundo é falso. E a gente age assim na vida da gente. Mas a gente está enganando a gente não está enganando ninguém, não. Por que ninguém posta foto sentado na beira da calçada na hora que fura o pneu do carro, mostrando lá, pô, então uma roubada? Não. Só mostra quando está por cima. Quando está com dificuldade, ninguém abre o bico, ninguém... Alguém aqui já ouviu falar naquela expressão mundialmente conhecida? Mundialmente é por minha conta, tá? Quem não chora não mama. Criança com fome faz o quê? Abre o bico, né? Chora. Por que a gente não faz isso? Por que a gente tem que ser sempre quem ajuda? Nunca quem é ajudado. E quando a gente quer ser ajudado, a gente quer ser ajudado por um motivo. Nunca é porque realmente a gente quer se expor àquela situação, mas sim para mostrar que eu sou humilde. Mas não é, olha gente, eu estou passando por uma situação, mas eu sou resignado. Mentira, tá doido para alguém chegar lá e estender a mão. É ou não é? A gente não faz isso? E não é para ter vergonha disso tudo que eu estou dizendo generalizando a situação, porque em algum momento a gente já fez isso. Quer ver um clássico? Batem na tua porta e você não quer atender. Qual é a primeira coisa que você diz? Diz que eu não estou. Não é? Toca... hoje em dia, isso vai entregar a idade. Toca o telefone. Alguém atende. Principalmente se for criança. Telefone é para a mãe, para o pai. Eu não quero falar com fulano, diz que eu não estou. Aí a criança olha assim e fala, mas você está aqui. O diz que eu não estou não existe. Vocês conseguem ver Jesus fazendo um negócio desse? O apóstolo vai lá, mestre, ele está dormindo, né? Aí acorda, mestre, fulano está... Jesus vira para o lado e fala assim, diz que eu não estou. Você não vê Jesus fazer isso, vê? E por que a gente faz? E a gente, quando eu falo, eu não estou só falando com pessoas, com transeuntes, não. Eu estou falando com pessoas de convívio. De convívio. Não. Quer ver uma coisa? Gente chata. Tem gente chata, né? Quem aqui se acha chato, levanta a mão. Muito bem. Pois é. Agora o pior... Então, agora que vem a pior parte. Quem não levantou a mão, não acha que é chato. Mas... Será que esta pessoa já não incomodou alguém? Ou alguém não se sentiu incomodado com essa pessoa? Não, peraí. Não, então, quem se acha chato? Eu não vou levantar a mão, porque tudo que eu disse até agora... Aí, nem o microfone está vendo. Som. Tudo que eu disse até agora, eu me enquadro. Já fiz tudo isso que eu disse. E o pior não é isso, o pior é que eu tenho testemunhas, porque sempre alguém vai te conhecer.
Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo. Tem gente que tem medo de mim. Eu vou explicar por quê. Doutor João, por favor, você é chato? Não, claro. Tem uma música do Oswaldo Montenegro que diz o seguinte: eu sou um chato, meu Deus, não me aguento, só me jogando no mar. E a mulher realmente, mas quando a gente fala que a gente é chato, em que sentido? Tem gente que fala assim: ai, meu chefe é chato. Por que teu chefe é chato? Porque ele te cobra. Ai, eu sou chato porque eu me cobro. E às vezes a gente se cobra por demais. A gente se cobra em excesso. E nem sempre a gente consegue resolver tudo que a gente tem vontade. Você tem um projeto, mas os dias de hoje fazem com que a gente queira resolver de imediato tudo. E não é possível. Aí o que a gente faz? A gente apela para essas situações de ajudar. Não, minha vida é muito corrida, então, para eu aliviar a minha consciência, eu vou fazer uma caridadezinha. Eu vou fazer, não, esse tempinho eu vou tirar para fazer isso. Mas e no tempo que você está na correria? Você nem olha para os lados, você só faz naquele momento. Tem um exemplo muito interessante de Chico. Chico, desesperado para pegar o trem, ia perder o trem, sai correndo, só escuta Emmanuel assim: Chico. E Chico, nem aí com o mundo. Ai, eu estou atrasado e tal. E aí ele passa por uma mãe e uma criança, e os dois chamam o Chico. E Emmanuel está assim: Chico. E aí ele para falando, aí nas entrelinhas, Chico, ai meu Deus, o que foi dessa vez, né? Ele olha para trás e está a criança e a mãe parada. Aí Emmanuel: Chico, vai. Mas se eu for, eu vou perder o trem. Chico, vai. Aí Chico voltou. Aí a criança só queria dar um abraço no Chico. Abraçou o Chico, Chico perdeu o trem, é óbvio. Mas como bom mineiro, tudo é trem, então ele ficou lá pacientemente esperando o próximo. Só que no momento em que essa criança abraça o Chico, Emmanuel fala: olha para trás. Naquele momento, as duas criaturas que estavam ali estavam irradiando uma alegria tão grande que aquilo se espalhou pelo ambiente e iluminou o local. E aí Chico nunca mais deixou em qualquer momento, alguém chamava ele. E será que a gente não está perdendo essas oportunidades de fazer o bem, sem ostentar? Às vezes, a pessoa não quer nada, só quer um abraço, só quer um bom dia. Quantas vezes a gente na correria passa e nem olha para quem está no caminho? A vida da gente é muito corrida. Isso quando a gente vê gente, né? Porque eu vou dizer um negócio para vocês: isso aqui e isso aqui se tornaram as pessoas com as quais a gente fala. Se você quer cumprimentar alguém, você dá tchau pela tela. Você não tem mais o calor humano, você não tem o contato. Porque a maioria da gente ou está trabalhando home office, isolado das pessoas de convívio do trabalho, ou está logado 24 horas, conversando com os amigos, com os parentes, todos, através das mídias. Ajudou? Ajudou. Mas é o essencial? Não. O homem é um ser sociável, se isola que está doente. Ele precisa do contato. Se ele não tiver contato com o outro,
ele não vai entender a necessidade, as dificuldades, porque eu posso ter as minhas dificuldades, mas o outro tem outras dificuldades. Se a gente se encontra, as dificuldades vão diminuindo, porque você alivia a dor do outro no contato. Isso é fazer o bem sem ostentar. Agora tem o outro lado. Vamos continuar. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar o que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas do mais alto, do que faz vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus, ao sufrágio dos homens, prova que dá mais fé, deposita mais na divindade e dá mais valor do que da vida presente. Se diz o contrário, procede-se como não crê no que diz. Se a gente diz que a gente crê em Deus, se a gente diz que somos bons, por que a gente não age como tal? Existe uma diferença entre ser bom e se fazer de bom. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente tem o hábito de falar assim, não para os outros, para a gente. Que bom, hoje eu ajudei fulano. Será que você ajudou ou foi ajudado? Foi ajudado. Porque quando a gente faz, quem mais ganha é a gente, não é o outro. Mas quando é feito sem interesse nenhum, com desprendimento. Lembra da criança? A criança, tu tá jogada lá no canto, chorando igual um bezerro desmamado, triste. Aí chega a criança, para do lado, com uma bala. Acabou o choro. Acabou o choro. O ato espontâneo, ou um abraço, ou um simples olhar, te desmonta. Você não consegue. E a gente é duro. Quando eu falo a gente, eu, tá? A gente se faz de... Não pode. Não, como é que eu não vou? Desde pequeno. Agora, só os homens. Quantas vezes vocês já ouviram da mãe e do pai de vocês: homem não chora? Levanta a mão. Olha só. Todo mundo aí, agora admitindo. E por que homem não chora? Se nós somos espíritos, nós reencarnamos várias vezes. Quantas vezes a gente veio homem, quantas vezes a gente veio mulher? Se homem não chora, então ninguém pode chorar, porque em algum momento já foi. Então, se a gente já foi homem e mulher, a gente pode chorar, porque a gente não sabe, né? O espírito não tem sexo, então a gente pode chorar. E chorar faz bem. Chorar faz bem. Porque a gente chora por 3 motivos. A gente chora de alegria, a gente chora de tristeza e a gente chora de raiva. Dos 3, eu acho que o melhor choro é o de alegria, não é? O que mais desabafa é o de tristeza. E o que mais te corrói é o de raiva. Porque quando você está com raiva de alguma coisa, você está guardando isso e não está pondo para fora. Aquele choro é só para você não cometer algo que provavelmente ao longo da tua história você já fez muito. E aí você não está fazendo bem.
para o outro e nem para você. Quando eu disse que todos nós somos egoístas, que aí eu vou provar agora, você só consegue fazer o bem para alguém se você faz o bem primeiro a quem? Viu como somos egoístas? Mas assim, se nós amarmos, temos que nos amar. Se não nos amarmos, como as pessoas nos amam? Aí. Tá, então vamos daí. Então vamos daí. Quando você fala em se amar, quem aqui se ama, levanta a mão. Muito bem. Se ama mesmo de verdade? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa. Todo mundo conhece Jesus, né? Todo mundo conhece Jesus. Jesus disse uma frase que todo mundo atribui a ele: não faça. Vai, melhor. Vocês podem melhorar nisso. De novo, vamos fingir que vocês não sabiam. Jesus disse uma frase: não. Eita, meu Deus, tá bom. Eu entendi. Eu gostaria que fizesse assim. Isso. Essa frase é de Jesus? Quem acha que isso é de Jesus, levanta a mão. Não, é bem mais antigo. É mais antigo. Muito bem. Alguém sabe de quem é a frase? A frase não é bem essa. Alguém sabe de quem é a frase? Então vamos regredir um pouquinho. A frase é: não faça aos outros o que lhe é odioso. Essa é a lei. O resto são comentários. Alguém sabe quem disse isso? Não sabe. Alguém sabe quem é Hillel? Não sabe. Alguém sabe quem é Gamaliel? Tu sabe quem é Gamaliel? Que bonitinho! Estudou direitinho, hein? Certa resposta. E Paulo todo mundo conhece, né? Então tá, eu vou contar para vocês quem é Hillel. Hillel foi mestre de Gamaliel, que foi mestre de Paulo. Hillel viveu durante o reinado de Herodes. Então, esse cara era muito respeitado naquela época. E ele disse isso quando foi questionado. Ele criou essa lei, porque isso é uma lei. E Jesus só deu uma ajustada na questão, mas quer dizer a mesma coisa. E por que a gente não faz aos outros aquilo que a gente gosta que façam para a gente? Se a gente não faz isso, será que a gente se ama mesmo? É difícil, né? Quantas pessoas aqui neste local, neste momento, em algum momento da vida já disse: ai, eu não gosto de mim? Alguém já disse isso? Muito bem. Eu digo isso constantemente. Eu falo assim: nossa, como é que eu fiz isso? Ai, tô muito burro. Como é que tu fez isso? Não faz? Então, eu não gosto, nossa, eu sou... Não é? Mas em que momento a gente faz isso? Quando a gente está com raiva da gente. Quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta. E quando o outro faz exatamente o que a gente fez, o que a gente diz? A mesma coisa. Nossa, parece até o Chaves falando: ai, que burro,
0 para ele, não é? E a gente faz isso com a gente e faz isso com o outro. Então, realmente, a frase faz todo sentido. A gente faz com os outros aquilo que a gente faz com a gente. E para a gente melhorar essa relação e começar a fazer o bem de verdade para o outro, a gente tem que melhorar a relação com a gente. Eu acho mó barato que eu estou falando isso tudo para vocês, e tudo isso que eu estou falando para mim, não estou falando para vocês. Porque a gente faz. Porque é muito fácil eu chegar e falar para vocês, não, olha, a vida é bela, o céu é azul e os pássaros cantam. Aí a pessoa sai daqui, chega ali fora, cai um pé d'água danado, um toró, a pessoa chega igual um pinto molhado em casa, né? Toma um banho, está andando na calçada, passa um carro, joga aquela água imunda em cima. Nossa, mas ele disse que o céu é azul, os pássaros cantam, que a vida é bela, e por que eu estou assim? Porque não é. Jesus mostrou um caminho para a gente. Ele falou, ó, tá vendo essa estrada? Segue e não para. Aí o que a gente faz? Quer saber? O caminho aqui é muito longo, vou pegar um atalho, aí corta. Quando corta tem pedra, tem mata, tem bicho, tem tudo no caminho, que poderia ser tranquilo, mas a gente quer ir para o mais difícil, não quer? E aí a gente pensa, o que é hoje considerado ostentação? Porque isso virou moda, a palavra ostentação, hoje em dia tudo é ostentação. Aí tem coach, ostentação, tem não sei o que lá, ostentação, ai, a roupa de não sei, ostentação, não, fulano está ostentando. Aí eu fico pensando assim, tu imagina na época de Jesus, só os doutores da lei, só os cobradores de impostos, eram os que andavam bem vestidos, eram os que tinham posse, e muitos desses andavam na rua justamente para serem vistos. E o que o povo achava dessas criaturas? Eles gostavam desse pessoal? Romano, olha que beleza, aquelas togas bonitas, né? Cheio de ouro. Os egípcios, olha que maravilha, todos carecas, com aquelas perucas bonitas, com aquele monte de adorno, aqueles braceletes, aqueles templos. E aí? Quando dava problema, o que eles faziam? Eles resolviam a situação ou botavam os judeus para... né? Eles não resolviam nada, só ficavam lá, comendo uva, as tâmaras. E nesse momento, a gente pensa, será que a gente, no dia a dia, a gente não está fazendo pelo outro e observando e estou sendo visto? Vou dar um exemplozinho simples do cotidiano. Pode acontecer o que for nessa cidade, o que for. Não apareceu reportagem, você olha, só tem as pessoas envolvidas no problema. E os transeuntes, que são curiosos, claro, que a curiosidade matou o gato. O cara, aconteceu um negócio, todo mundo quer saber o que foi. Apareceu uma câmera, vai ser televisionado, aparece tudo. Bombeiro, segurança, polícia, aí controla trânsito. Por quê? Porque está sendo visto. E se eles não estiverem ali, executando o serviço, fica feio, né? Quem não mora
mora na cidade e vê essas imagens, nossa, que maravilha! É uma cidade controlada, é uma cidade organizada. Mas é igual a vida da gente. Para quem olha na janela e vê, nossa, fulano tem uma vida tão tranquila, eu não vejo a pessoa se aborrecer. Vocês já pensaram, Chico, como tinha preocupações? Divaldo, quando começou a obra da Mansão do Caminho, quantos problemas ele não deve ter enfrentado? Então a gente quer levar a vida da pessoa, mas a gente não quer ser a pessoa. Porque ser a pessoa é difícil. Só a gente sabe o que a gente enfrenta, os problemas que a gente enfrenta. E aí, para a gente, cara, Se encaminha. Esse troço tá morrendo. Ó. Calma aí que ele vai voltar. voltou. Pra gente. Sabe qual é o nome disso, né? Obsessor. Vamos ver, som. Vou mudar de microfone, eu vou pegar o do Fernando, porque o do Fernando é chique e funciona. Alô? Funcionou. Nossa, a voz até muda. É você? Para a gente se encaminhar para o final do nosso bate-papo e a tortura começar aí ao fim, eu vou deixar para vocês mais uma frase de Hillel. E isso é para a gente refletir bem, pensar. Lerei mais de uma vez. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Repetindo, se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Se a gente parar para olhar para a vida da gente, quantas vezes a gente disse, quando eu me aposentar eu faço. Hoje não dá. Quem sabe amanhã. Não vou cuidar de mim, não. Eu preciso ajudar o outro. Vocês já imaginaram? Cada um de nós, na noite escura, caminhando, guiando alguém. Se a gente não enxerga, como é que a gente guia? Se a gente não consegue cuidar da gente, como é que a gente cuida do outro? Interessante que com o tempo a gente vai amadurecendo e a gente vai olhando como as coisas estão caminhando e a gente percebe que a gente só vai conseguir de fato caminhar quando a gente enxergar a estrada, porque por enquanto a gente está mais preocupado em olhar se o outro está nos passando, se o outro está nos seguindo. E enquanto a gente fizer isso e não parar para se olhar, vai ser muito difícil fazer o bem sem olhar a quem, sem ostentar. Às vezes a gente não faz por mal, mas é automático. Às vezes a gente está numa situação, aí a gente ajuda,
um auxílio simples. E a gente faz um comentário enquanto está ajudando a pessoa, seja dando uma carona, seja batendo um papo, que muitas vezes a gente diz uma coisa que para a gente não faz sentido, não ofende, mas para o outro que está ouvindo, de repente, naquele momento, ele está passando por uma situação complicada e aquilo é um gatilho para a pessoa falar: nossa, eu sou tão pequeno perto de fulano. Quando eu venho aqui e para falar com vocês, todo mundo acha que é muito fácil, muito simples, porque eu não faço o que a maioria das pessoas fazem quando chegam aqui, que é: vamos pão aqui, capítulo tal, blá, blá. Não, eu vim conversar com vocês, porque eu acho que a melhor forma de você transmitir algo para alguém é mostrar que você é gente como a gente, que você tem os mesmos problemas que o outro, que você enfrenta as mesmas dificuldades. Eu tenho, assim, às vezes, pavor de estar aqui, porque eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei qual será a reação das pessoas, e dá medo estar aqui, porque sou eu sendo visto por vocês. Aí vocês saem daqui, chegam ali fora, me veem fazendo tudo ao contrário do que eu disse. O que vocês vão falar? Nossa, que hipócrita! Não é verdade? Ah, ele me enganou. Não, eu nunca disse que eu não engano vocês, eu engano. Eu venho aqui para enrolar vocês, mas vocês acreditam e fazem o quê? Né? E eu faço da melhor forma possível uma coisa. Eu tento não só fazer aqui, mas a qualquer momento, em qualquer situação que vamos bater um papo informal, eu tento entender. Se eu puder, eu vou dar sugestões, né? E às vezes a gente, no informal, a gente resolve muita coisa. Às vezes que a pessoa há um tempão tentando resolver, você fala uma coisa que não tem nada a ver com o que ela estava pensando. Ah, parece besteira, mas mudou na cabeça da pessoa uma coisa. Então, vamos interagir mais, vamos buscar mais, conversar com o vizinho, dar bom dia, que eu tenho certeza que vocês têm aqueles vizinhos que são assim, sai de casa, passa por você, parece desencarnado, né? Tu não existe. Se você dá bom dia, em algum momento ele responde. Se você entra numa condução, numa loja e trata bem, eu sei como é complicado. Trabalhar com o público é muito difícil, porque o ser humano é difícil. Então, para encerrar, eu queria agradecer a todos vocês por terem passado nesta prova, estão aptos a viver no mundo, e agora vocês podem gostar de vocês e tentar, assim, fazer ao outro o que vocês gostariam que fizessem a vocês, sem ostentação. Uma boa tarde para todos. Nós agradecemos ao João pela preparação e apresentação do tema. A gente teve esse tema, acho que a gente estava estudando esse tema essa semana e realmente vale a pena a gente pegar o Evangelho e se aprofundar, porque é muito importante para a nossa vida. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e depois eu tenho um aviso para passar para vocês, que é muito interessante, e para que a gente possa partir para a segunda parte que é o passo, tá bom? Jonas, faz a prece para a gente, por favor. O Jonas, ele faz a prece
E aí depois a gente conversa rapidinho, porque o irmão já me tomou 5 minutos. Eu nem ia falar. Os 5 minutos. Ele acaba me tirando também. Cadê? Oremos. Prece de aceitação. É pequenininha. É o Espírito Maria Dolores. E foi Chico que nos trouxe. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo. Para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos, embora, para erguer-me em consolo de quem chora e traz o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser o conforto junto dela, e manejando a frase eterna e boa, afirmar Jesus, como a vida é grande e bela. Se eu pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque seres conosco, lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer os que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a ti como estou, por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. E já sabedores, Senhor, tu esperas de todos nós é que aqui estamos, reunidos em teu nome, aprendendo, somando algo mais do nosso conhecimento e assim alcançando cada vez mais entendimento de como viver e buscar, desta forma, fazermos aquilo que desejaríamos que fizessem conosco ou o nosso próximo. Gratidão, Senhor, hoje e sempre. Os aplicadores de passe, por favor.